Olá, começa agora o programa Comunicações. As manifestações dos deputados na tribuna são a pauta central desse programa. Nós vamos rever, contextualizar e analisar as principais falas dos deputados na semana que passou, ou seja, a cada semana. Para isso, a gente conta com a presença de dois colegas da imprensa, os jornalistas Batista Filho e Carla Seabra. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite e estarem aqui no plenário 20 de setembro. Eu gostaria agora que cada um de vocês se apresentasse para o nosso público. Batista Filho. Uma saudação inicial aos que aqui estão e àqueles que estão do outro lado. E, antes de tudo, da apresentação, eu sou Batista Filho, estou aí neste mercado de trabalho, satisfeito com esta profissão, orgulhoso de ser radialista e jornalista e também disposto a continuar nesta mesma luta, que é aquela que corresponde, Magalhães, à necessidade de interação e entendimento entre a nossa sociedade, entre todos nós. Por isso, eu cumprimento, antes de tudo, a TV Assembleia, que tem este compromisso permanente, cumprido rigorosamente, de atender ao interesse público. Daí a satisfação, a alegria de estar aqui a teu lado, nosso não velho, mas nosso antigo conhecido, também experiente conhecido, e da Carla Seabra, que é uma liderança na condução das pautas jornalísticas e profissionais de categoria de radialistas aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo. Carla, bola com você agora. É até covardia eu falar depois do Batista Filho, porque eu não tenho essa capacidade que ele tem. Não, tem sim. Muito bem, eu sou a Carla Seabra, eu estou nessa trajetória dentro do jornalismo há 43 anos. Né? Atualmente eu sou editora-chefe na Record TV e sou primeira vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Também sou radialista, comecei como radialista, depois, quando me formei, jornalista. E além das pautas do trabalho, né? Dos direitos do trabalhador e principalmente defendendo a nossa categoria, atualmente também, aliás, desde 2009, eu sou uma ferrenha defensora da volta da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Isso é, por incrível que pareça, né? Mas a gente tem que defender. Nas últimas 3 sessões plenárias, de terça, quarta e quinta-feira, 15 deputados ocuparam aqui a tribuna. Foram mais de 20 manifestações. Entre os temas, os parlamentares voltaram a se manifestar sobre privatizações. Outro destaque foi a sessão solene, realizada na última quarta-feira, nesta quarta-feira. 6 bancadas homenagearam os trabalhadores pela passagem do dia 1º de maio. Mas a gente começa o programa tratando sobre a conclusão do processo de privatização. No caso, um exemplo, né, o governo, o ano passado, concluiu a privatização da Companhia Rio Grande de Saneamento, né, a Corsã, que foi vendida em dezembro do ano passado por pouco mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Porém, esse processo ele ainda não foi concluído pelo governo do estado. No início de abril, a Comissão de Economia realizou audiência pública, a Comissão de Economia aqui do Poder Legislativo Gaúcho, para avaliar se houve prejuízo para ativos do estado com a venda da Corsã e se há necessidade de se realizar correções. O tema segue em debate aqui na Assembleia, em comissões e frentes parlamentares, não só na Comissão de Economia. Na sessão de terça-feira, 2 deputados trataram do tema, aqui na tribuna, tema privatização. São eles Sofia Cavedon, do PT, e Felipe Camusato, do Novo. Vamos acompanhar? Sigo no debate já aberto pelo deputado Pepe Vargas sobre o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, fazendo debate com a bancada aqui do Novo, do Felipe Camusato, que dizia que estava aqui decidido politicamente por essa Assembleia a privatização da Corsã e por que atrasávamos
o futuro do Rio Grande com embates jurídicos que fazem os sindicatos. Eu estranho que o Novo pense em que o governo do Estado precise dessa mão para financiá-lo, vendendo patrimônio, Felipe. O governo do Estado precisa desenvolver o Estado do Rio Grande do Sul. E o desenvolvimento não passa por venda de estatais. Porque, veja, o governador vendeu a CE, fez caixa, ele mesmo disse que as receitas eram extraordinárias, ele anuncia que agora é só inaugurar acesso, está muito bem para a campanha eleitoral do Eduardo Leite. Agora, para o equilíbrio e desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul é um desastre. É um desastre. Fizemos essa semana uma audiência pública de 4 horas sobre alimentação escolar, em que o subsecretário de Organização e Estrutura reconheceu: não temos folga dentro do regime de recuperação fiscal para contratar merendeiros e merendeiras. Não temos folga. Então, o governo não acertou no primeiro mandato, não acertou o desenvolvimento econômico. Eu lhe ouvi atentamente, deputada Sofia, quando a senhora colocou aqui sobre a falta que está fazendo da merenda escolar, correto? E realmente está fazendo muita falta, e falaste sobre a privatização da Corsan como um tema que, em vez de estar se discutindo o uso do recurso para a merenda escolar, está se discutindo sobre a venda de recursos de ativos do Estado. Pois os 4 bilhões de reais, rendendo 2 milhões de reais por dia, imagina o tanto de merenda escolar que daria para comprar. Imagina o tanto. E de quebra ainda resolve o esgoto e a água do pobre, que não tem acesso. Que hoje, no esgoto, é 75% da população gaúcha e da água é cerca de 15% da população gaúcha. Então, nós colocamos essas pessoas pobres para dentro do básico do saneamento, tiramos ela das filas dos hospitais e dos postos de saúde com desidratação, com infecções, com outras doenças que, inclusive, comprometem a formação cerebral e a boa formação motora dessas crianças, que podem condená-las para a vida inteira, e, além disso, de quebra, ainda tem dinheiro para a merenda escolar. Aí os deputados Felipe Camozzato, do Novo, e a Sofia Cavedon, do PT. Mas eu me lembro, Carla, no tempo que eu era repórter de rádio, comecei bem como setorista de polícia e depois eu vim fazer políticas. 2 editorias que, na época, os veículos de comunicação, eles tinham setoristas, né? Na Assembleia, no Palácio da Polícia, no Governo do Estado. E desde aquela época, eu me lembro, a Assembleia, esse tema é um tema permanente aqui no Legislativo Gaúcho, né? Que atravessa gerações e legislaturas. Privatização. É um assunto delicadíssimo. Eu parto sempre do princípio que eu sou contra qualquer privatização. Eu acho que os serviços essenciais, como água, luz, enfim, os serviços essenciais, eles, no momento em que o Estado deixa de ter o comando, deixa de oferecer esse serviço à população, passa para a iniciativa privada, a gente não sabe se a população vai receber o serviço adequado, o serviço que ela deve receber e que ela merece receber. Afinal de contas, todos nós aqui pagamos impostos para ter o retorno desses impostos, justamente são os serviços públicos. E os serviços essenciais, nós temos um SUS, ontem mesmo eu tomei a minha vacina da gripe, não é? E é maravilhoso a gente ter essa possibilidade. E a água, meu Deus, a água a gente tem abundância no planeta, a gente tem que pagar por ela ainda. E pagar é como se fosse, claro, que a gente sabe que é o tratamento da água. A gente sabe disso, é o tratamento da água. Mas, meu Deus, aí a gente tem que pagar para uma empresa fazer isso, quando o Estado, eu acho que o Estado tem a obrigação. Né? Então, eu sempre parto desse princípio. Serviços essenciais, eles têm que ser oferecidos de qualidade e pelo Estado. Né? E a Corsan é um caso que a gente sabe, o valor que ela foi vendida é um valor muito aquém daquele que deveria ser, do que ela vale. Então, assim, existe realmente, eu acho que precisa ter um aprofundamento nesse tema, precisa investigar bem corretamente. Afinal de contas, em estradas,
quando tem que, não chegou ao fim, tem que repactuar, fazer um novo cálculo, por que não agora, então, está errado o cálculo? Né? Então, essa é a minha opinião a respeito de privatizações. O Batista Filho, você ficou quase 2 décadas aqui na Assembleia, me corrija se eu estiver errado, você deve ter ouvido falar muito em privatização, né? Privatização é debatida, comentada no mundo inteiro. E aqui é o lugar mais adequado para este momento do debate, da busca da definição. E essa definição é encontrada através do diálogo. Por isso está aqui, parlamento é o parlare, começou sendo parlare, não no velho mundo. E avança com a democracia. Privatização é mais uma discussão dissonante entre o capital e o trabalho. Quando deveria existir, em todos os tempos e em todos os momentos, uma interação entre capital e trabalho. Porque um não vive bem sem o outro. Porque o capital é dependente do trabalho e o trabalhador é dependente do resultado objetivo do que faz. Do seu trabalho, da sua tarefa. Da sua tarefa. Então, vamos simplificar. Ele é o obreiro, só o obreiro, mas é o construtor da obra. Essa questão é debatida, como foi há pouco, com muita propriedade para cada um que defende a sua doutrina, a sua ideologia, o seu pensamento. E defende apaixonadamente. Quando defende apaixonadamente, deixa de defender em algum momento, em alguma circunstância, racionalmente. A questão da privatização da Corsan é específica sobre o elenco de serviços que devem ser prestados pelo Estado. O cidadão tem os seus direitos e deve tê-los assegurados sempre. O Estado tem o dever de dar ao cidadão condições que ele adquira esse nível de bem-estar. Ora, no momento que você diz que fundamental, e em todas as discussões dizem isso, esquecendo outras importantes também, como cultura, como atividades recreativas, as pessoas vivem para desfrutar da vida. Mas essa área de serviços, ela toca mais Mas quando toca nos serviços, dizem assim, vamos privatizar o que onera o Estado para tratar apenas da saúde, da educação e da segurança. Um equívoco, me perdoe aqui a pretensão, mas dizer um equívoco tão grande, porque a saúde começa no saneamento. Exatamente. O saneamento é que traz as condições ideais para a manutenção da capacidade de trabalho de todos. E a água privatizada é a água comprada. Neste país de imensas desigualdades sociais, quem poderá pagar a água? Não mais de 25%, 30% da população. Ela será assim, límpida, bem tratada, ótima para consumir em todos os momentos, fazendo uma concorrência talvez desleal, é força de expressão, com outros refrigerantes, né, outras bebidas de recreação. Mas a água tem que ser gratuita? Não. Ela é paga pelo imposto da cidadania. Ela é paga pelas formas de empreendimento e de distribuição, ela é paga pelo consumidor também. É verdade. Então, privatizar o que não contribui para a melhoria da saúde. Contribui sim para o agravamento da situação saudável do povo do Rio Grande do Sul, do povo brasileiro em especial. Este país que cresceu e até hoje aprofunda a desigualdade. Carla, você como jornalista, como é que você vê o papel da imprensa? Porque nesses casos a imprensa atua fiscalizando e também
os processos, fiscalizando a privatização e os processos da serviço de prestação de serviços, né? Sim. Nós temos eu sempre digo que o jornalismo tem uma função social excepcional. Ainda hoje, felizmente. A gente tem esse compromisso e a gente tem que cumprir com esse compromisso, né? E por isso eu volto a falar na defesa do diploma, porque para poder investigar esses projetos, essas privatizações, os próprios projetos de lei, os próprios serviços, para poder investigar, para poder informar como é que está acontecendo, como é que ele está, onde está falhando, onde ele está funcionando, porque é um princípio básico nosso e que a gente aprende nos bancos da universidade, é sempre ouvir todos os lados, fazer e entregar informação completa de qualidade para o público, que vai tirar as suas próprias conclusões. Nós não podemos apresentar conclusões. A gente apresenta os problemas, a gente apresenta a informação e as pessoas fazem o seu apanhado. A sua avaliação. É lógico, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande. A gente precisa cumprir com o nosso papel de informar, de buscar as informações nas fontes adequadas, nas fontes confiáveis, porque senão a gente cai naquela vala comum das fake news, que a gente precisa combater. Combater como? Com jornalismo de qualidade, fazendo esse acompanhamento, informando corretamente tudo o que precisa informar para a população. E o papel do parlamentar aqui, Batista Filho, você que... essa importância, a Assembleia sempre tratando o debate, tanto em comissões quanto em frentes parlamentares. O papel do parlamentar, ele é absolutamente indispensável. E chega à nobreza quando respeita integralmente aquilo que promete. Porque a afinidade com o jornalismo está no compromisso com a verdade. O jornalista tem este compromisso ao buscar saber como acontecem os fatos e revelar de acordo com aquilo que ele percebeu ter acontecido, com a certeza de que está dando o passo certo. Pode estar equivocado, o equívoco, o erro é natural do ser humano, mas nunca pode ser um mal intencionado. O parlamentar vem aqui representar milhares de pessoas que acreditaram nos seus discursos de pregação em busca do voto. Então ele precisa atender aqueles compromissos para os quais ele falou com eleitores, falou com representações e, acima de tudo, com aqueles que têm necessidades de intervenções de melhoria da legislação. Ninguém vive sem o amparo, sem a proteção da lei. E o parlamentar é o responsável pela criação da lei. E ela é debatida aqui nesta casa, em todas as casas parlamentares, por pessoas que têm diversas divergências de opinião, diversas opiniões. E aí é que se procura o bom senso, se procura a aproximação, não a dissensão cada vez maior. Porque a dissensão, o extremismo, é um festival competitivo apenas de vaidades discursivas, sem qualquer proveito para o conjunto da sociedade. Falando em privatização, Carla, esse ano o tema da gestão aqui da presidência do Legislativo Gaúcho é educação. E muitos parlamentares tratam a cada semana, inclusive citando exemplos, né? Quem defende privatização, usar o dinheiro da privatização em educação. O que lhe parece? Se fosse, seria bacana, né? Mas a gente na sabe prática, que não é, né? A gente sabe que na prática não é. A educação também é um dever do Estado. Também pagamos impostos para isso. A educação, a saúde, a segurança, os serviços, né? O Estado tem que encontrar formas de ser forte, investir de forma correta e responsável, né? Nas áreas que precisa investir. Bom, mas vem um déficit lá de trás. Bom, vamos tentar resolver. Fazemos isso em casa todo santo dia.
A gente tem que tirar daqui, colocar ali e tal, fazer, né? E ajeitar as coisas, não gastar mais do que precisa. Então, enxuga a máquina, faz sobrar um dinheiro. Então, a educação precisa de investimento, é óbvio que sim. Assim como a saúde, assim como o serviço, como o Batista Filho falou perfeitamente. O saneamento, ele é o início da nossa saúde. Então, a gente não cuidando da água, a gente não cuida das pessoas, as pessoas vão entupir o SUS de gente, sabe? E aí, e tudo se torna um ciclo muito... E a bola de neve vai crescendo. Exatamente. Batista Filho pediu a palavra. Essa questão da educação, ela é crucial, ela é fundamental. Você precisa, sim, educar, aperfeiçoar, para que as pessoas tenham as melhores condições de trabalho e absoluta independência. Independência financeira, econômica. E quando você tem um quadro de dificuldade gerado por anos do jogar para adiante, jogar para frente a solução do problema, você precisa ter o que as pessoas falam muito e pouco realizam e até mesmo pouco têm, que é criatividade. Então, apenas uma sugestão. A educação do Rio Grande do Sul está sucateada em termos materiais e é tremendamente injusta em termos salariais. Problema material e problema humano. Você resolve com o tempo o problema humano quando você tem produção, quando você mexe na sua matriz industrial, quando você mexe na sua matriz rural. E o Rio Grande do Sul pode fazer isso, ainda tem fôlego para isso e possibilidade. Mas na matriz material você pode resolver também com a criatividade. É bom analisar o orçamento do Estado para ficar sabendo que existe um déficit quanto à necessidade de manutenção, reforma, construção de equipamentos educacionais. Se você reativar a loteria do Estado e as pessoas hoje para ganhar um dinheiro extra, buscam sempre os jogos das loterias da semana e mandam para o Rio de Janeiro, mandam para São Paulo, mandam para a Caixa Econômica Federal, que administra muito bem. Se o Estado reativar, não precisa criar a loteria estadual, não entregar para a parceria que vai lucrar no mínimo a metade disso, destinando aqui para este parlamento sério a proposta de todo o resultado líquido da loteria do Estado, que será a preferencial dos gaúchos, como o Banrisul é, destinado exclusivamente à manutenção, reformas e criação de equipamentos escolares. Com isto, pode pensar, tem gente aí interessada em fazer parceria com o Estado, que viu que de um período de governo chega a 400 milhões de reais. Vê se isso está sobrando para essa área, se isso existe. Não está sobrando. Isso que o Batista Filho está falando do sucateamento, nós fazemos às vezes links ao vivo, né, na programação nossa, na TV, e mostramos coisas absurdas do estado das escolas, tanto municipais quanto estaduais. Nós temos escolas que não têm teto, nós temos escolas que não têm luz na sala, nós temos escolas que não têm cadeira, que as crianças acabam indo para o pátio, fazer aula no pátio, ou amontoadas todas numa sala. Então, realmente, isso é um problema gravíssimo que a gente tem. Um centro de formação de professores, o Instituto Flores da Cunha. Há quantos anos que eles estão na reforma? Exatamente. Bom, agora a gente vai entrar no segundo tema do programa Comunicações, que é a homenagem que as bancadas fizeram aos trabalhadores. Na última semana, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene alusiva ao Dia Internacional dos Trabalhadores, celebrado sempre em 1º de maio no Brasil e em vários países do mundo. Na solenidade, deputados de diferentes bancadas usaram a tribuna para destacar a importância do trabalho e dos direitos trabalhistas. O 1º de maio foi escolhido para celebrar o Dia do Trabalhador, numa referência a uma greve geral que aconteceu em 1886 nos Estados Unidos. Os trabalhadores paralisaram para reivindicar contra condições desumanas de trabalho. Em confronto com policiais, centenas de manifestantes morreram.
Mundialmente, a data foi instituída em 1889. No Brasil, a data virou feriado em 1925. O deputado Miguel Rosseto foi o primeiro, falou pela bancada Federação PT-PCdoB e defendeu o combate às formas precárias de trabalho. Já o deputado Marcos Vinícius destacou a importância do trabalho e da livre iniciativa. Pela bancada do PSDB, a deputada delegada Nadine falou sobre a estabilidade econômica e seus benefícios aos trabalhadores. Vamos acompanhar. É o trabalho que constrói o Rio Grande. É o trabalho que constrói a riqueza do país, é o trabalho que constrói a riqueza em escala global. Por isso, é o momento de reconhecermos o valor do trabalho e reafirmarmos compromissos. Compromisso com uma sociedade mais justa, mais igualitária, um compromisso de uma renda e uma riqueza melhor distribuída, compromisso com o futuro, onde todos aqueles que trabalham e que constroem o Rio Grande do Sul, o Brasil, sejam respeitados nos seus direitos fundamentais e na sua dignidade. Quero aqui ressaltar, entre diversos aspectos, o trabalho gerado também pela livre iniciativa, através deste movimento reformista que desde 2015 tem buscado trabalhar pela desburocratização, pela redução do tamanho da máquina pública e por permitir que a livre iniciativa e o livre mercado também galguem novos espaços e possibilitem a esperança do trabalhador. Valorizar o papel dos trabalhadores, empreendedores na construção de um Estado e de um país próspero, livre, é, fim ao cabo, também a valorização do trabalhador e do trabalho. São nesses campos que se gera emprego, inovação e que se promove uma competição saudável de mercado com fatores essenciais para o nosso crescimento econômico e social. Dentro do contexto destas conquistas sociais obtidas pelos trabalhadores nos últimos anos, podemos incluir os benefícios oriundos do processo de estabilidade econômica, iniciada durante o governo Itamar Franco, com o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique. A hiperinflação castigava, assim, a classe trabalhadora do nosso país, sobretudo os mais humildes. Com o surgimento do Plano Real, derrubamos a inflação. Recuperamos o poder de compra do trabalhador que via o seu salário corrompido pelo dragão inflacionário. Retiramos milhões de brasileiros e brasileiras da miséria e estabelecemos as bases para o desenvolvimento da nação. Sem dúvida, o Real representa o maior programa de transferência de renda já estabelecido no Brasil nas últimas 3 décadas. Bom, a gente ouviu aí 3 parlamentares. Batista Filho, e essas diferentes opiniões e visões do mundo do trabalho? São diferentes no continente. São aproximadas no conteúdo. Porque são posições divergentes no que é superfície. O que existe é esta necessidade imprescindível da integração. E isso não é feito por razões políticas. Isso é feito por tradições e, repito, pela forma cultural com que o nosso país se desenvolveu. Houve um tempo do Sul Maravilha. Esse Sul Maravilha se desenvolveu antes dos outros, embora Bahia recebam os primeiros, Rio de Janeiro também, através do seu porto, passou a enriquecer o país, muito mais perdendo do que ganhando, mas as riquezas eram imensas. Mas o Sul cresceu e foi chamado Sul Maravilha em razão do braço do trabalho da imigração e antes dele, da força do preto lá na região sul do estado, quando também foi muito rica em função das charqueadas. Então, trabalho e trabalhador precisam estar juntos, ganhar juntos, cada um recebendo mais na medida de que mais aplicou e mais investiu. Isso aproxima. Carla.
Então, eu acho engraçado falar no Dia do Trabalho, da livre iniciativa, da economia, do capital. O trabalhador é a força, é a força que traz riqueza para esse país. É o trabalhador. Em qualquer área, com ou sem diploma, com ou sem faculdade, ele sustenta tudo. Serviço, economia, ele gera a riqueza. Nós sofremos uma reforma trabalhista que nos atingiu muito. E eu, como vice-presidente do Sindicato de Jornalistas, a gente se debruça anualmente em cima da nossa convenção coletiva, lutando para não perder direitos. Porque hoje, o combinado vale mais que o legislado, então, não é? Fica bem complicado para a gente lutar para não perder direitos. Perdemos muitos, né? Acho que é um absurdo a gente chamar de empreendedor o motorista de Uber, o entregador, o motoboy que entrega comida, enfim. São os milhares no Brasil hoje. Que a falta de perspectiva levou esse pessoal, e eles não têm garantia nenhuma de absolutamente nada. Se eles sofrem um acidente, e aí, não é? Então, acho que a gente tem muito para falar, eu sei que tu vai chamar. E nós vamos falar depois do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos continuar a falar sobre o Dia Internacional dos Trabalhadores aqui no programa Comunicações. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Comunicações. Seguimos falando sobre o Dia Internacional dos Trabalhadores. Os direitos, os desafios da superação do desemprego, que é uma triste realidade do nosso país, e da garantia de trabalho a toda a população brasileira. Outros 3 deputados usaram a tribuna na sessão solene alusiva à data. O deputado Ayrton Artus representou as bancadas do PDT e do PSB, e falou sobre a reforma trabalhista. Já a deputada Luciana Genro, do PSOL, também falou sobre os casos de trabalhos análogos à escravidão. O deputado professor Cláudio Branchieri se manifestou pelo Podemos e refletiu sobre a relação entre trabalho e capital. Convido aos senhores e senhoras, vamos acompanhar aqui as manifestações. E eu queria aqui aproveitar esse momento e falar um pouco das relações de trabalho. O que nós estamos vivendo, não apenas depois da reforma trabalhista, que em alguns pontos elas têm que ser revista, mas a forma que o trabalhador está sendo tratado, na sua segurança, na sua proteção e quando envolve também as questões previdenciárias. E isto está impactando na sua saúde. Tanto é que uma nova síndrome, uma nova doença, que foi diagnosticada há poucos anos, ela está evoluindo muito rapidamente entre os trabalhadores, que é a chamada síndrome de Burnout, que é uma doença ocupacional, é uma doença relacionada ao trabalho. A classe trabalhadora tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país. Lamentavelmente, não tem o reconhecimento desse papel fundamental. Os salários cada vez mais arrochados, os salários cada vez mais longe de cumprir com as determinações constitucionais de atender às necessidades básicas de uma família. Temos uma tarefa que precede qualquer outra, que é enfrentar o trabalho análogo à escravidão, enfrentar o trabalho degradante, enfrentar o trabalho precarizado, enfrentar o trabalho não remunerado, que é o que ocorre muitas vezes com trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, que não têm os seus direitos respeitados, que não têm os seus salários pagos em dia, e que é uma tarefa do nosso parlamento e é uma tarefa de todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, buscar enfrentar essas distorções terríveis que existem
no mercado de trabalho. Nos últimos 200 anos, a expectativa de vida da humanidade dobrou. Hoje, ainda temos grandes desafios. 700 milhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha de pobreza, cerca de 9,5% da população mundial. Mas é inegável que, quando observamos como o capital e o trabalho juntos e combinados conseguem produzir resultados extraordinários, é impossível nós deixarmos de observar o avanço gigantesco em relação às condições sociais e econômicas do início do século. E o protagonista desta transformação radical é o trabalhador. Então, nesse Dia do Trabalho, nós, da bancada do Podemos, celebramos a força e a dedicação de todos aqueles que contribuem diariamente para gerar riqueza e construir um mundo melhor através do trabalho árduo. Carla, mais 3 visões aí dos parlamentares. Agora há pouco o professor Branchieri, pelo Podemos, a deputada Luciana Genro, pelo PSOL, e o deputado Ayrton Artus, pelo PDT. O que lhe pareceu as manifestações Eu gostei dos muito da manifestação do deputado Ayrton. E a reforma ela foi muito prejudicial, né, na nossa. Até eu falei antes, né, que o trabalhador é que gera a riqueza. Não, eu acho que o trabalhador é a riqueza desse país, né? E a maior riqueza que a gente tem. E quando a Luciana também fala do trabalho escravo, né, análogo à escravidão, que é trabalho escravo, né? Ao fim e ao cabo é um trabalho escravo. Isso são... Aí eu sou obrigada a pensar assim, sim, e o trabalho análogo à escravidão acontece por quê? Pela relação doentia de trabalho e capital. Então, eu nem vou comentar a outra manifestação, só mais esses dois que são bem favoráveis ao trabalhador, aos direitos do trabalhador, né? A gente, em função de ser sindicalista, né, obviamente que eu trabalho no sindicato na defesa dos nossos direitos, né? Quando eu falei antes do combinado valer mais que o legislado, bom seria, como o Bakunin rezava, que a gente não precisasse de leis, né? Que a gente só combinasse de todo mundo se respeitar e estava tudo bem. Mas, infelizmente, a gente não tem esse perfil, né? Infelizmente, o brasileiro perdeu o respeito há bastante tempo, então a gente precisa das leis. Então, no trabalho, principalmente, porque essa relação doentia de capital e trabalho, ela acaba prejudicando quem? A ponta mais fraca, é aquela que não tem o capital, mas ela gera o capital. Ela é tão dona de qualquer empresa que ela trabalha, tão dona quanto o dono, porque afinal de contas é ela que gera todo esse aporte financeiro que tem. Então, as relações elas deveriam ser mais equilibradas para que a gente tivesse, inclusive, menos desigualdade. Ela começa aí, ela começa na força de trabalho. As pessoas precisam se manter, elas precisam trabalhar e aí elas aceitam aquilo que lhes oferecem e aceitam, aliás, o que é muito importante que o Atos falou, da síndrome de burnout, né? Burnout, olha, isso uma das doenças. Nossa, é uma das. Ano passado, eu enfrentei problemas com crises de ansiedade em função do trabalho mesmo, em função dessa loucura que a gente vive e que a gente precisa viver, né? Então, uma coisa que as empresas deveriam fazer, deveriam implantar nas suas rotinas, seria esse cuidado com a saúde do trabalhador, não só aquele exame obrigatório, né, que precisa... Periódico, como se chama. Exato. Ele deveria cuidar da saúde com ferramentas, criando ferramentas, comissões com trabalhadores e com a empresa para cuidar da saúde. A pessoa está bem, não está, o que ela tem, se está com depressão, está com ansiedade, o que está acontecendo, como é que ela está sendo tratada, como é que está o horário de trabalho, está bom para ela em casa. Então, assim, a gente precisa cuidar da saúde global do trabalhador, não apenas física, mas a saúde mental, porque isso tem sido um problema cada vez maior.
E se a gente não cuidar e não lutar por esses cuidados, a tendência é piorar. Batista Filho, relações de trabalho, relações do trabalho, né? Trabalho análogo à escravidão e a relação entre trabalho e capital. Olha, isso é muito bom e traz motivo também para que se exalte mais uma vez a democracia e a postura do parlamento. 3 manifestações de filosofias, de pensamentos distintos são expostas aqui e são levadas por este programa ao grande público para que ele faça o seu juízo. Mas, na verdade, o que houve e o que existe no Brasil há muito tempo, esse trabalho, se não escravista formal, ele também, com os direitos, os benefícios adquiridos pelo trabalhador ao longo do tempo, trouxeram o desemprego, que é a pior das informalidades. O que se faz no chamado trabalho análogo à escravidão é, antes e acima de tudo, ato de desumanidade, que serve para qualificar, ou exatamente desqualificar, ao contrário, quando fala, setores de direita. E não é nenhuma ofensa dizer de direita, porque hoje vê-se que estão orgulhosos de serem de direita e têm direito também a que as pessoas, têm o direito também a que as pessoas contrariem e mostrem que não é a melhor posição para a definição dos indecisos ou daqueles que não são adequadamente informados. O que existe no trabalho, este dia que começou sendo do trabalho, e depois adequadamente foi denominado como Dia do Trabalhador, foi também um momento importante de setores que, onde existe desigualdade, são colocados à margem ou em posição inferior nas categorias profissionais e principalmente nas questões de gênero. O grande movimento que determinou o Dia do Trabalho foi liderado por mulheres. E o futuro de qualquer país sério hoje está no enfrentamento também dessas questões históricas, tradicionais, de injustiça, de desigualdade, com a inclusão cada vez maior de mulheres, de negros e da juventude. Juventude que não sabe que caminho tomar e que hoje é dominada aí pelas redes sociais como entretenimento e também como ditames das suas vidas. Por isso, capital e trabalho, repito o que foi dito no anterior, e quando se é verdade deve ser repetida sempre. Capital e trabalho só serão felizes se estiverem juntos, olhando da mesma maneira para o que passou atrás e não seja repetido, e para o futuro seja muito mais justo. Justiça é igual para todos. Carla, você tocou no primeiro bloco de um tema que ainda aflige e quem defende, como a gente que é jornalista, a questão da regulação dos diplomas, não só para jornalista. Como é que você acha que deve ser tratada daqui para frente essa questão, para que se chegue a uma solução, não sei se uma solução definitiva, mas enfim. Então, os projetos que alguns deputados têm para colocar em votação, que tiram o diploma de outras profissões, eu acho que eles não devem nem ser levados em consideração. Em relação ao diploma do jornalista, que em 2009 o Supremo Tribunal, por voto do Gilmar Mendes, retirou a obrigatoriedade do diploma para jornalista. Então, no Brasil hoje, nasceu, pode ser jornalista, não precisa nem ser alfabetizado. É impressionante, a pessoa compra um celular, eu sou jornalista, tá bem. E não, né, não tá bem. Nós temos a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que a 206/2012, que já foi aprovada. Ela está pronta para entrar... 2012, ela está pronta para entrar na ordem do dia. Era do então senador Valadares, já a segunda vez governador do Espírito Santo. Isso, e outros projetos que existiam, eles foram apensados nessa PEC para que não se voltasse todo o processo novamente. Então, ela já está aprovada, ela está pronta para ir para a ordem do dia.
Recentemente nós fomos a Brasília, uma comitiva da FENAGEM, a ARI estava junto, né, Associação Rio Grandense de Imprensa, eu fui representando o Sindicato de Jornalistas e fomos fazer um corpo a corpo com os deputados e deputadas federais para garantir 308 votos, que é o que a gente precisa para aprovar a PEC do diploma, que resgata, né, o nosso diploma, a obrigatoriedade do diploma do jornalista para o exercício da profissão de jornalista. Né? É uma forma de consertarmos uma injustiça que foi feita. Né? Após essa retirada do nosso diploma, o que a gente viu acontecer na imprensa? Cair a qualidade, aparecerem as fake news, aparecer jornalista pipoqueando de todos os lados e ganhando registro. Sabe? Então, assim, a nossa luta é para que ela vá para a ordem do dia, porém, é preciso que a gente tenha a certeza de que temos os 308 votos necessários para aprová-lo. Sob pena de a situação continuar a mesma, Batista Filho? Com certeza. Eu acredito que vai passar. Principalmente porque deixou de ser apenas a defesa permanente dos profissionais da comunicação, de jornalistas diplomados, que foram preparados. Quando as pessoas falam estamos no futuro, precisamos olhar no futuro, o futuro é da especialização, é conhecer a origem das suas atividades, é saber como ela está sendo desenvolvida e como ela receberá novas exigências ao longo do tempo. E isso você só aprende muito na prática, aprendia sempre, mas isso agora você aprende sabendo o manuseio das novas industrializações, dos novos avanços científicos e sabendo principalmente discernir o bom do mal. Então é necessário que exista não apenas para os jornalistas, sim, mas para todas as categorias profissionais, esta qualificação. Depois da qualificação, a habilitação. E para os dirigentes de empresa, que no começo entendia que haveria, trazendo talentos de outras áreas, uma redução de custos, entenderam que muito mais difícil é atender o pedido de apadrinhamento de grandes anunciantes para ocupar espaço. Começou no futebol isso, né? É verdade. Aliás, no futebol o que mais tem, né? Nada contra, mas também... Não, eu comecei a minha carreira como setorista de futebol. Então a gente sabe, depois que entra, a gente vê o que funciona lá dentro e eu vejo de lá para cá o que aconteceu, né? Com a profissionalização, né, do futebol. Isso da preparação profissional, é claro que a gente tem as novas tecnologias, a gente tem que acompanhar, mas o nosso curso de jornalismo, de comunicação com habilitação em jornalismo, ele nos dá noções e habilidades, nos dá ferramentas que a gente vai usar independente da tecnologia que esteja usando, como muitas noções éticas, né? Então, e eu digo mais que desde que nós perdemos essa obrigatoriedade do nosso diploma, venham crescendo, né, a desqualificação do jornalismo. E chegamos ao ponto de que colegas nossos foram agredidos fisicamente, não só, a violência não foi só verbal, foi física também, e em diversas oportunidades nos últimos anos. Né? Então, uma violência absurda para profissionais que estão ali para informar, para levar informação para a população, é um serviço essencial também. A informação é um serviço essencial. Então, eu acho que é urgente que se faça essa correção. Se repare essa injustiça. Batista. Esse procedimento, muito bem lembrado pela Carla, que sempre tem procedência do que diz, é um processo de bestialização de setores despreparados, deseducados da sociedade, que tiveram a condição de comprar lá o seu Edson celular, que eu digo brincando, o seu celular, entraram nas redes e viram a alimentação da propagação da violência. Filão, né? Então passaram a ser heróis. O antigo estúpido brucutu passou a ter
esta arma na mão, entendendo que estava lhe liberando Exato. para a desumanidade, repito. Bom, agora a gente vai chamar o colega José Zanandreia, que vai trazer informações sobre como é que vai ser a semana aqui no plenário. Vamos acompanhar. Marcelo, a ordem do dia da sessão ordinária desta terça-feira, dia 2 de maio, vai ser pautada por um projeto de decreto legislativo que indica o nome de Leonardo Maranhão Busato ao cargo de diretor de planejamento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que congrega 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Busato, obviamente, indicado pelo Rio Grande do Sul. Ainda na pauta, um projeto de resolução que autoriza a transferência de crédito do Fundo de Reaparelhamento da Assembleia para o Tesouro do Estado. Marcelo. Tá certo, obrigado José Zanandreia pelas suas informações. Lembrando que a definição de quais projetos irão à votação aqui no plenário é tomada sempre pelo Colégio de Líderes, no final da manhã das manhãs de terças-feiras. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Batista Filho e também a Carla Seabra. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite e penso que a nossa conversa foi muito proveitosa. E obrigado a você, telespectador, pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!